Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus para que tudo saia conforme a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que inspirastes todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que também o Senhor inspire a cada um de nós para podermos entender aquilo que está na Santa Igreja, que a Igreja coloca para nós e está no Catecismo da Igreja, que nós possamos aprender aquilo que ensinaste nesses 2000 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Por favor, compartilhe os nossos vídeos e peça para que mais pessoas estudem o Catecismo da Igreja, que é a nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos está no coração da Igreja. Nós estamos estudando o sacramento da confissão. Já no finalzinho já tivemos aí algumas aulas e graças a Deus eu creio que com mais 2 aulas a gente termina, se Deus quiser, o sacramento da confissão. Na aula anterior nós paramos no parágrafo 1473. 1473. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1474. O título é Na Comunhão dos Santos. Está na página 407 do nosso Catecismo Amarelinho. Então nós vamos continuar falando das indulgências, mas nas indulgências na comunhão dos santos. É um dogma de fé, está lá no nosso credo. Creio na comunhão dos santos. O que é isso? Para você entender o que é a indulgência e o que é o sacramento da confissão, você tem que entender o que é a comunhão dos santos. O que é isso? O que é esse dogma? A comunhão a palavra santo quer dizer separado. Okay? São Paulo, em várias das suas cartas, ele fala a carta direcionada aos santos, ou seja, aqueles que ouvem, não só ouvem com os olhos, mas que mudam de vida, praticam a palavra de Deus, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta só ouvir, tem que praticar. Então, São Paulo chamava os cristãos de santos. E a Igreja também, por isso que ela canoniza muitos cristãos, e ela dá o nome de santos, são aqueles canonizados. Mas a comunhão dos santos é muito mais profunda do que isso. Quando a gente estuda, por exemplo, eclesiologia, o estudo da Igreja, a gente vai entender melhor isso. Quando a gente vai estudar também escatologia, a gente entende melhor isso. O santo não é só aquele aqui deste mundo, desta terra. Não. Por exemplo, a Igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Estou fazendo essa introdução, gente, para você entender o assunto. Depois nós vamos para o catecismo. A Igreja, corpo de Cristo, que é o corpo místico, ela tem 3 etapas que nós chamamos de comunhão dos santos. É a Igreja que está na terra, que a gente chama de militante, que a gente tem que se santificar. A Igreja que está se purificando no purgatório, para dali depois ir para a comunhão com Deus. Ninguém pode ir para o céu se não for 100% santo, porque Deus é santo, santo, santo.
E a igreja, essa é a igreja padecente, a igreja que está se purificando no purgatório. E a igreja triunfante do céu, onde está Deus e os santos canonizados, e muitos outros santos que a gente não sabe nem o nome, a igreja não sabe nem o nome. Então a igreja é uma coisa só, mas essa comunhão dos santos essa troca, é uma igreja rezando pela outra. A igreja daqui da terra reza pela igreja do purgatório, a igreja do céu reza pela igreja do purgatório, pela igreja da terra, e a igreja do purgatório reza pela igreja da terra. Porque quem está no céu não precisa mais de oração. Deu para entender? Quem já está diante de Deus não precisa mais de oração. Eles rezam por nós, intercedem por nós. Porque nós precisamos de oração e aqueles que estão no purgatório precisam de oração. A gente, por que nós precisamos de oração? De indulgência, que eu já falei na aula passada, que é a pena temporal do pecado, que se eu não pagar aqui, eu pago no purgatório. Mas por quê? Porque eu ainda estou em processo de santificação. No purgatório é a mesma coisa, a alma está se purificando. A única diferença da igreja do purgatório para a igreja da terra é que aqui na terra eu estou com o meu corpo e alma. No purgatório é só a alma, porque o corpo já está na terra. Por isso que as almas do purgatório não podem mais fazer nada por elas. Por isso que a gente pode rezar pelas almas do purgatório e a gente pode fazer indulgência por elas. Eu falei na aula passada, você pode oferecer uma indulgência para você e para uma alma do purgatório. Por quê? Porque ela está se purificando, para que dali ela vá para o céu o mais rápido possível. Mas como que eu sei se a alma está ou não no purgatório? Nenhum de nós sabe. Por isso que eu devo rezar para todas as almas. A igreja na missa reza por todas as almas do purgatório, porque a gente não sabe quem está lá. Da nossa própria família. Quantas pessoas da nossa família, amigos que já morreram, eu não sei se está no céu, se está no purgatório, se está no inferno. Então eu rezo por todos. Ah, mas se a alma estiver no inferno, Deus vai aproveitar essa oração de alguma forma. Nós não sabemos. Nenhuma oração fica sem... Deus ouve toda a oração. E esses méritos, essa indulgência que a gente mandou para uma alma, se ela não estiver no purgatório, Deus vai também saber aproveitar para alguma coisa. Para alguma coisa Deus vai fazer. A gente faz a nossa parte agora. Nós não sabemos. O que acontece após a morte pertence a Deus. Ninguém sabe. Então, nós temos que rezar, fazer a nossa parte. Se a alma estiver no purgatório, ela vai receber as nossas orações e as nossas indulgências. Então eu vou ensinar depois no final da aula como que você pode ganhar uma indulgência para você ou para uma alma do purgatório. Você não pode oferecer para alguém que esteja vivo. Aí não pode. Eu vou ensinar no final. Então eu fiz essa pequena introdução para você entender o que é a comunhão dos santos. Agora vamos ver o que a igreja, o catecismo nos ensina e o que isso tem a ver com as indulgências e com o sacramento da confissão. Vamos lá. Parágrafo 1474. Diz assim: o cristão que procura purificar-se de seu pecado, purgatório, gente, quer dizer limpar. Claro que a gente deve se purificar do pecado aqui em vida. Mas se você não fizer isso em vida, você vai fazer isso depois da morte. Por isso que existe o purgatório. É uma coisa lógica. Senão muita gente ia para o inferno, a maioria ia para o inferno. Então purgar quer dizer limpar. Limpar a alma. É a alma que se purifica, não é o corpo está na terra. Purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus, não está só. Tá vendo? Então, é essa comunhão. Nós não estamos só. Por quê? Porque é uma igreja só. Nós estamos unidos à igreja do purgatório com a igreja do céu, que é uma coisa só. Então a gente nunca está sozinho. Quando a gente está rezando, quando a gente está fazendo uma indulgência, a gente nunca está sozinho. A gente está com a igreja da terra, do purgatório e do céu. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida
por um admirável laço em Cristo. São Paulo fala isso em vários textos. Em Cristo e por Cristo. Você já percebeu que toda oração na missa termina por Cristo Senhor nosso, amém? Repare isso. Você que tem aí o Deus conosco, que é as orações da missa, repara para você ver. Todas as orações que a igreja faz termina por Cristo Senhor nosso, amém. Todas. Porque se não tiver Jesus Cristo, nenhuma oração é válida. Então é tudo por Cristo. Com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, ou seja, da igreja. Tudo aquilo que eu já expliquei aqui. Como uma única pessoa mística. Assim como Jesus é uma única pessoa, mas ele tem as duas naturezas, a humana e a divina, a igreja é a mesma coisa. A igreja tem a parte divina, que é a parte da doutrina que não erra, e a parte humana que erra, que somos nós. Por isso que a gente precisa de purificação, ou aqui ou depois da morte. Quem ainda não se santificou. Porque já falei, vou falar de novo, só entra no céu quem for 100% santo. Isso está lá na carta aos Hebreus, está vários textos da Bíblia. Sede santos como eu sou santo. Deus é 3 vezes santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Então esse é o parágrafo 1474. Agora vamos para o parágrafo 1475. Na comunhão dos santos, que eu já expliquei o que é, existe certamente entre os fiéis já admitidos na posse da pátria celeste, ou seja, no céu, ok? Os que expiam as faltas no purgatório e os que ainda peregrinam na terra, somos nós. Tá vendo? Aquilo que eu expliquei, o catecismo está dizendo. As 3 fases da igreja: a pátria celeste, o céu, as que estão se purificando no purgatório e nós aqui na terra. É uma única igreja que ainda peregrinam na terra, ou seja, aqui nós estamos de passagem. Um laço de caridade, ou seja, de amor. Então o amor, ele não se acaba com a morte. É uma pena que muitos acreditam que a morte encerra o amor, porque depois que morre parece que as pessoas esquecem do outro. Não faz uma visita no cemitério, tira tudo da pessoa, nem um retrato não coloca mais. Gente, o amor continua. São Paulo diz bem claro, se é só para essa vida que a gente faz tudo por a fé em Deus, em Jesus, nós somos os mais infelizes. Mas tem gente que é assim, depois que morre, esquece. Eu não quero falar, fulano, né, que já morreu, não quero nem falar. Não, tem que falar. Foi papai, isso aqui foi papai, isso aqui foi mamãe, isso aqui, gente, e tem que ensinar para os filhos. Isso aqui foi vovô, isso aqui foi vovó. Não temos que ter vergonha e nem receio de falar, porque já morreu, não. Vovô e vovó estão lá com o papai do céu. É a nossa esperança. Quando a criança já cresceu um pouco, papai, mamãe, vovô, vovó, está com Deus ou está se purificando, né? A nossa esperança é essa. A menos que a pessoa foi muito ruim em vida. Mas nós temos que ter esperança que os nossos entes queridos estão pelo menos no purgatório. Então temos que rezar por eles. Mande celebrar missa por eles. Missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano. Aqui nós celebramos por todos aqueles nossos parentes que já morreram, que eu conheci. Meus avós, meus tios, meus primos. Mande celebrar, eu não sei onde eles estão. Se eles estiverem no purgatório, eles precisam da minha oração. Então isso é o que? A caridade, o amor, que não acaba com a morte. O livro de Cânticos diz bem claro, o amor é mais forte do que a morte. E Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos.
Jesus disse isso. E um amplo intercâmbio de todos os bens. Olha aí. Por isso que um reza pelo outro. É uma igreja só. Neste admirável intercâmbio, cada um se beneficia da santidade dos outros. Isso aí São Paulo diz na carta aos Coríntios. O pecado de um atrapalha todos. A santidade de um beneficia todos. Então a igreja toda se alegra quando tem um santo no céu. Ok? Bem para além do prejuízo, ou seja, do pecado, que o pecado de um possa ter causado nos outros. É aquilo que eu já venho explicando. O pecado, ele não atinge só a mim, ele atinge a igreja inteira. O pecado grave, o pecado mortal. Por isso que eu tenho que me confessar com o sacerdote da igreja. Eu não posso confessar com Deus, porque eu atinjo a igreja e toda a igreja, não é só a igreja da terra. Todos ficam prejudicados. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito, ou seja, arrependido, ser purificado, ou em vida ou depois da morte. Mais cedo e mais eficaz das penas do pecado. Aí entra a indulgência. A indulgência é da pena do pecado já perdoado na confissão. Eu me confesso, aí Deus me perdoa da culpa, mas eu tenho que fazer a indulgência para perdoar a pena, o estrago que o pecado deixou. Primeiramente em mim, o pecado me deixou menos santo. Isso é muito fácil de entender, gente. Não é difícil. Esse é o parágrafo 1475. Agora o 1476. Esses bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados o tesouro da igreja. Olha que coisa bonita. Que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos. O pessoal fica falando que a igreja é rica, muito mais rica de bens, a igreja é muito mais rica espiritual. Quantos santos canonizados? Fora aqueles que a igreja não sabe o nome, tem muito mais santos no céu do que os canonizados. Os canonizados são mais de 20 mil. Juntando com os que a igreja não sabe, é uma multidão infinita. É aqueles 144 mil que o Apocalipse fala. Não é 144 mil, como diz o testemunho de Jeová, ao pé da letra, não. É uma multidão que ninguém consegue. Por quê? Porque os 144 mil é múltiplo de 1000. O 1000 já é um número infinito. Então 144 mil é a plenitude da plenitude. Então tem muita gente no céu. Graças a Deus, louvado seja Deus. Muita gente para interceder por nós. Então a igreja é muito mais rica de santos do que de bens materiais. Mas as pessoas só falam para o lado pejorativo. Só falam do lado negativo. Agora as coisas boas ninguém fala. As coisas boas que a igreja fez através dos santos ninguém fala. Foram santos que revolucionaram o mundo. Você pega um São Francisco de Assis, você pega um São Bento, um Santo Antônio, uma Santa Teresinha, pessoas que mudaram o mundo, mas isso ninguém fala. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, a instituição que mais caridade fez e faz no mundo até hoje, a igreja. Isso ninguém fala. Já estamos acostumados com isso. Que foi acumulada no decorrer dos séculos, tanto que a igreja tem santos de todos os séculos. Mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor. Os santos, gente, eles são, por isso que a igreja ensina, podemos cultuar os santos, porque o santo é santo por graça de Deus, pelos méritos de Cristo na cruz. Então, quando eu estou venerando um santo, eu estou dando glória a Deus pelos méritos de Cristo. Oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. Por isso que o bom ladrão lá se salvou na última hora. E Jesus o salvou. Agora, Jesus não salvou só o bom ladrão.
Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu o bilhete da salvação para ele, mas não foi só para ele. Todos aqueles que se arrependessem e vivessem de acordo com a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Por isso que a igreja sempre acreditou na intercessão dos santos e na doutrina dos santos, desde o primeiro século. Isso é outra mentira. A igreja inventou isso, Constantino inventou, nada disso. A igreja sempre acreditou nessa doutrina da comunhão dos santos, da intercessão dos santos, e nunca teve contestação até a reforma protestante. 1500 anos, então a igreja errou. Se a igreja errou, então fala com Jesus, porque Jesus disse que a igreja não erra, em termos de doutrina. O Espírito Santo ensinava-vos a toda a verdade. Não é um pedacinho da verdade, é toda a verdade. Então a igreja errou durante 1500 anos, foi todo mundo para o inferno. O Lutero diz bem claro, a igreja errou. Então Jesus também errou. A Bíblia também errou. A Bíblia que ele tanto diz que crê, então rasga essa página. Jesus disse para os apóstolos, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Da verdade. Em termos de doutrina. Então se a igreja errou o caminho, então rasga essas páginas da Bíblia. A igreja errou durante 1500 anos. Comunhão com o Pai é em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. Isso aí eu já estou cansado de explicar aqui. O nosso único Salvador, o nosso único Redentor é Cristo. Jesus é o único Salvador, está bem claro aqui. Nosso único Redentor, que nos resgatou. Agora, Jesus não é o único intercessor. Porque os nossos irmãos protestantes também dizem isso. Jesus é o único intercessor. Não, senhor. Jesus é o único Salvador. Aí está correto. Está bem claro aqui o catecismo. Nosso único Redentor, que nos remiu na cruz, nos salvou. Jesus é o único Salvador. Claro que é. Nenhum santo salva, nenhum anjo salva, só Jesus Cristo. Agora, ele não é o único intercessor. Intercessor é aquele que reza uns pelos outros. Jesus próprio mandou. São Paulo mesmo mandou. Rezem uns pelos outros, rezem por mim. Então Jesus não é o único intercessor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Está lá. Os anjos intercedem por nós. Está lá no livro do Apocalipse. As orações dos anjos. Está lá no livro do Apocalipse. Então, gente, não tem esse negócio. Jesus é o único Salvador, Redentor, não intercessor. Claro que ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é a ponte. Os santos atravessam a ponte que é Cristo. Acabei de falar. Toda a oração da igreja termina por Cristo. Você pode fazer oração para qualquer santo. Pega aquele santinho atrás, vê, oração ao santo tal. Como é que termina? Por Cristo, Senhor nosso. Se não tiver Cristo, você pode rezar para qualquer santo, qualquer anjo. Não tem valor. Você pode pedir a intercessão deles, mas tem que passar pelo aval de Cristo. Então, gente, é muito fácil de entender. Como dizia o Padre Léo, tem gente que é besta e tem gente que gosta de ser besta. Desculpa o palavreado, mas ele falava, então eu posso falar. Então, gente, é muito fácil de entender. Não é difícil, só que às vezes é conveniente não entender. É conveniente a gente fingir que não entendeu. Esse é o parágrafo 1476. Agora o 1477. Pertence, além disso, a esse tesouro, está dizendo, dos bens da igreja, não é os bens materiais, os bens espirituais, a comunhão dos santos. O valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo, que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria. Bem-aventurada quer dizer o quê? Feliz. Então, no parágrafo anterior, Jesus falou, o catecismo falou, que Jesus é o nosso único Redentor. Agora ele vem falar o quê? Olha aqui. As preces e as boas obras da feliz Virgem Maria. Olha aí. Virgem Maria, é um dogma. Então nós temos que nos referir a Maria como Virgem Maria. Para nós católicos é virgem.
Se tem gente que bota ela lá cheia de filhos, lá nas novelas, lá que eu não assisto, não perco meu tempo. Então, para nós é virgem. Santo Agostinho já dizia, virgem antes, durante e depois do parto. Sempre Virgem Maria. Então, gente, depois de Deus, abaixo de Deus, é a que tem a maior glória no céu é a Virgem Maria, porque é mãe de Deus. É mãe de Jesus que é Deus. É o primeiro dogma sobre a Virgem Maria. A Santa Mãe de Deus. Gente, o que é que a Mãe de Deus não consegue? Tudo, entre aspas, tudo entre aspas. São Bernardo dizia, Maria é a onipotência suplicante. O que é isso? Tudo aquilo que ela pede, ela consegue. De Deus. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Você que é bom filho, você só nega alguma coisa para sua mãe se você for um mau filho. Você teria coragem de negar algum pedido da sua mãe? Então você me perdoe, você não é bom filho. Então, o catecismo está dizendo, peça a intercessão de Nossa Senhora. E de todos os santos, está lá na liturgia da igreja, os santos intercedem por nós sem cessar. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Não tenha receio, você que é católico, e medo de pedir a intercessão dos santos. Não tenha medo. Faça a experiência, depois você me conta. Não é idolatria, não é pecado, né? Nada disso. Intercessão é uma coisa, salvação é outra. Que seguindo as pegadas de Cristo Senhor, o que os santos fizeram? Seguiram Jesus. Por isso que São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você imitando o santo, você está imitando Jesus. Por sua graça se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiou. Então, pela graça de Deus é que eles foram santos. De sorte que, operando a própria salvação, a salvação deles, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. Então, o que ele está dizendo? Lá agora, diante de Deus, eles intercedem para que a gente também se salve. Por isso a intercessão deles por nós. Então, minha gente, Santa Teresinha dizia, eu vou passar o meu céu todo intercedendo pelas pessoas. Porque, como eu já falei, lá no céu não precisa mais nada. Então os santos ficam, como diz a igreja, intercedendo por nós sem cessar. Agora, Jesus falou que a gente tem que pedir. Pedir e recebereis, buscar e achareis. Então você tem que pedir a graça. Se você quer conseguir a graça, você tem que pedir. Esse é o parágrafo 1477. Obter a indulgência de Deus mediante a igreja. Então, é Deus que dá a graça por intermédio da igreja. Por isso que Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus falou isso para os apóstolos, que hoje é a igreja. Então, toda a graça de Deus vem através da igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? Então, a indulgência, quem concede é a igreja, é o Papa, que é o sucessor de Pedro. O Papa não é sucessor de Jesus, é sucessor de Pedro. Então, diz aí o parágrafo 1478. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, que eu já expliquei. Que em virtude do poder que Cristo deu a ela, não foi o Papa, do poder de ligar e desligar, é a chave que Jesus deu para Pedro, que hoje é o Papa, que Cristo Jesus lhe concedeu para Pedro e para a igreja. Leia Mateus 16, 18, depois você leia Mateus 18, 18. Leia esses dois textos. Mateus 16, 18, Jesus fala para o Papa, sozinho, para Pedro. Em Mateus 18, 18, Jesus fala para os apóstolos junto com Pedro, ou seja, a igreja. Então, tanto Pedro, o Papa, como a igreja, junto com o Papa, tem essa missão de ligar e desligar, abrir e fechar. Então, a igreja tem o poder, por isso que a igreja pode ministrar os sacramentos em nome de Jesus. O padre pode até perdoar pecados em nome de Jesus, como nós já falamos nas aulas anteriores.
O padre pode abençoar qualquer coisa em nome de Cristo e aquilo fica abençoado. Por que o padre faz um exorcismo e o demônio sai? Por que quando um padre faz um exorcismo sem autorização da igreja, o demônio não sai? Quantas vezes a gente já viu isso aí? E o próprio demônio fala, você não tem autorização da igreja para fazer. O próprio demônio fala. Então o próprio demônio sabe que se aquele padre fizer um exorcismo por conta própria, ele não tem poder de tirar aquele demônio. Porque o padre está ali em nome de Cristo, em nome da igreja, que é o corpo de Cristo, unidos. Porque Jesus mandou a igreja fazer o exorcismo, não é o padre sozinho. Por isso que um leigo não pode fazer exorcismo. E tem que ser um padre exorcista, não é qualquer padre. Então o próprio demônio sabe quando um padre não está amando da igreja. Quantas vezes a gente já viu isso? Então o poder que Cristo deu à igreja intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão, ou seja, para apagar os pecados, das penas temporais devidas a seus pecados. Então, com a indulgência, você cancela todas as penas que você teria que pagar no purgatório. Assim, a igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade, de amor. Então, por isso que você pode fazer uma penitência, oferecer para uma alma, ou oferecer também para a pena dos seus pecados também. Parágrafo 1479, último de hoje. Uma vez que os fiéis defuntos, ou seja, aqueles que já faleceram, já morreram, presta atenção nesse parágrafo, 1479, do nosso catecismo, está aí. Uma vez que os fiéis defuntos, ou seja, aqueles que estão no purgatório, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos. Então, aqueles três estados que eu falei. A igreja que está na terra, no purgatório e no céu. É uma igreja só. Podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Eu vou encerrar explicando isso mais uma vez. Ok? Paramos aí no parágrafo 1479. Na próxima aula, se Deus quiser, nós encerramos o sacramento da confissão. Tá? No 1480. Então, eu quero explicar isso para a gente encerrar. Veja, com a morte, encerra o tempo da gente conseguir méritos diante de Deus. Depois que morre, acabou. A igreja compara a morte com o pecado dos anjos maus. Eu já fiz um vídeo aí sobre os anjos maus. Não adianta você rezar para a conversão do demônio, que ele não se converte mais. Depois que um anjo mau decide uma coisa, ele não volta mais atrás. A mesma coisa é a pessoa depois que morre. Ela sela o destino da pessoa. Então a pessoa já não pode mais fazer nada por ela mesma. Então aquela alma que está no purgatório, se foi para o inferno já era, não tem mais jeito. Depois que foi para o inferno não tem mais jeito. Nenhuma oração dá jeito mais. É para sempre. Quem está no céu não precisa de oração, já está diante de Deus, também não sai mais. Só que você não sabe quem está no céu e quem está no inferno. Então você deve rezar por todos que já morreram. Porque se ele estiver no purgatório, ele vai precisar das suas orações. Porque ele está ali se purificando. Então quem está no purgatório não pode mais fazer nada por ele. Nada por ele mesmo, a alma. Vamos supor que eu morri e estou no purgatório. Eu não posso mais fazer nada por mim. Por quê? Eu já não tenho mais como conseguir méritos diante de Deus. Porque ali só está a minha alma. Para mim conseguir méritos, eu tenho que estar inteiro, corpo e alma. Por isso que tem que ser em vida. Porque aqui eu estou com o meu corpo. Tem que ser o ser inteiro. O que vai para o purgatório é somente a alma. Por isso que a igreja compara o purgatório com uma cadeia. Claro que isso é simbólico, gente, porque ninguém vai prender uma alma. A alma é espírito. Espírito não ocupa espaço.
Isso aí é só para você entender. Quem está preso não faz mais nada. Até para comer, alguém tem que levar comida para ele. Então, por isso que a igreja compara o purgatório com a cadeia. Então, a pessoa que está ali, entre aspas, está presa. Então, ela não pode mais fazer nada por ela. Então, quem pode ajudar essa alma? Quem está na terra e quem está no céu. Rezando por essas almas, para que dali elas vão para o céu. Então, nós podemos rezar pelas almas do purgatório e quem está no céu também pode. E você pode oferecer, além das orações, você pode oferecer uma indulgência para quem já morreu. Para quê? Para que cancele as penas do pecado, não só a culpa. Porque o pecado tem a culpa, e a culpa é perdoada na confissão, mas tem a pena. Se eu não pagar aqui, eu pago no purgatório. Então, quando você oferece, se você oferecer só a oração, aí você está oferecendo para a culpa da pessoa. Mas a pena do pecado tem que oferecer, além da oração, a indulgência. E como que eu faço para ganhar uma indulgência para mim ou para uma pessoa que já morreu? Não pode oferecer para alguém que está vivo. Não pode. Então, se eu fazer uma indulgência e oferecer para mim ou para uma alma que já morreu, eu cancelo as penas do pecado. Até, se for para mim, até eu pecar novamente. Se for para uma alma do purgatório, aí Deus vai aplicar de acordo com a purificação dessa alma. Mas como que eu faço para ganhar uma indulgência? Rapidamente, aqui já estamos no final, vou falar rapidamente. Primeira coisa que você tem que fazer, quatro coisas para você ganhar uma indulgência. A indulgência pode ser parcial ou plenária. A indulgência parcial cancela metade das penas. A indulgência plenária cancela todas as penas. A indulgência parcial, você pode conseguir uma indulgência uma vez por dia. Não pode ser mais de uma vez por dia. E você pode oferecer só uma, ou para você, ou para uma alma no purgatório. Não pode oferecer duas vezes, né? Se for para uma alma do purgatório, é só para uma. Não pode oferecer para 10 almas, não. É cada dia para uma pessoa, ou para você, né? Ou todo dia para você, ou uma vez por dia para uma alma. Se você quiser fazer para 10 almas, você tem que fazer cada dia para uma alma diferente. Ok? É uma indulgência por dia. Tá? Ela pode ser parcial ou plenária. A indulgência parcial, você pode conseguir de várias maneiras. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Um sinal da cruz bem feito com fé, você consegue uma indulgência parcial. Entendeu? Tem várias orações que se você fizer, você consegue indulgência parcial. Eu não vou saber falar aqui agora, porque eu não lembro de cabeça. Aquela oração, por exemplo, alma de Cristo, santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos. Eu sei que essa você ganha indulgência parcial. Mas tem muitas orações que, se você fizer, você consegue uma indulgência parcial. Naquele livro que eu mostrei aqui, eu não trouxe hoje, mas o que são as indulgências, ali tem. Ali, na internet deve ter orações para conseguir indulgência parcial. Com certeza você vai achar. Se eu não me engano, a liturgia das horas também. A liturgia das horas, eu acho que você consegue uma indulgência parcial. Muitas orações você consegue indulgência parcial. Agora, a indulgência plenária não. Você precisa fazer 4 coisas para você ganhar uma indulgência plenária, que cancela todas as penas do pecado e que você pode oferecer para você ou para uma alma de alguém que já morreu. Quais são as 4 condições? Primeiro, você tem que confessar, porque você não pode oferecer indulgência se você tiver pecado mortal. Você tem que estar santo para você oferecer, né? Porque você vai fazer uma coisa, você vai oferecer para Deus, e Deus é santo. Então você tem que estar purificado. Então a igreja ensina que você tem que fazer uma oração, uma confissão. E tem que contar todo o seu pecado, não pode esconder nada. Tem que contar todos os seus pecados. Se você esconder alguma coisa do padre, não vai valer a sua indulgência. Então, se você fizer uma confissão, é a primeira condição. No mesmo dia,
mesmo dia da confissão, você participar da missa e comungar. Então, vamos supor que tem missa todo dia, gente. Aqui na Matriz tem missa todo dia. Então, se você confessou hoje, você tem que participar da missa e comungar. Tá? Então, no mesmo dia você confessou, no mesmo dia você participou da missa e recebeu a comunhão. Terceira condição, você tem que rezar pelo Papa Francisco, seja qual Papa que tiver, hoje é o Papa Francisco, você tem que rezar pelo Papa, no mínimo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. No mínimo. Oferecer para o Santo Padre o Papa. Por quê? Porque o Papa, gente, além de ser ele que aprova tudo isso, as indulgências, ele é o chefe da igreja, vamos dizer assim. Que Jesus deixou, inclusive, já expliquei, com o poder das chaves, o sucessor de Pedro. Então, nós devemos rezar pelo Santo Padre. Então, você deve, confissão, comunhão, você participar da missa e rezar pelo Papa um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. A quarta condição, você escolhe. Tá? Essas três primeiras você tem que fazer. Tá? A quarta condição, você pode escolher entre quatro alternativas para cumprir a quarta condição. Tá? Aí você escolhe. Você lê a Bíblia meia hora, mas não é ler de qualquer jeito. Ler, prestar atenção no que você está lendo e meditar naquilo que você está lendo. É a chamada leitura orante da Bíblia. Não é você passar ali de qualquer jeito, não. Meia hora você lê a Bíblia de forma direito. Entendendo aquilo, né? Pedindo ao Espírito Santo para te explicar, te iluminar. Então, meia hora de leitura bíblica. Você escolhe. Ou você escolhe ler a Bíblia, ou você escolhe rezar o terço, tá? Rezar o terço em família, diante de uma imagem, né? Colocar uma imagem na frente e rezar o terço com a sua família. Com seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com seus filhos. Então, ou a leitura da Bíblia, meia hora, ou rezar o terço, ou você fazer a via sacra na igreja. Na igreja não tem os quadros da via sacra? Toda igreja tem os quadros da via sacra. Então, você ir ali rezando a via sacra, né, contemplando aqueles quadros, tá, da via sacra. Ok? Toda igreja tem. Toda. Tá? Então, você pode escolher meia hora da leitura bíblica, ou você reza o terço, ou você faz a via sacra, ou você faz a adoração ao Santíssimo meia hora. Toda igreja tem lá o lugar do Santíssimo. Então você fica ali meia hora em adoração ao Santíssimo, fazendo a sua adoração. Então, depois que você fizer essas quatro coisas, não é? Confissão, participou da missa, rezou pelo Papa, em uma dessas quatro condições que eu já expliquei, Bíblia, terço, via sacra ou adoração ao Santíssimo, aí você aí você oferece ou para você, para perdoar todas as penas do seu pecado, a culpa já foi perdoada na confissão, ou você oferece para uma alma de alguém que já morreu. Ok? Se ficou em dúvida, deixe nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te explicar. Tá bom, gente? E vamos aproveitar esse tesouro que a igreja deixa para nós. Tá bom? E espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente encerra o sacramento da confissão, se Deus quiser e Ele há de querer. Agradeço a vocês que estiveram comigo até agora. Peço a Nossa Senhora que interceda por nós e que leve os nossos pedidos a seu Filho Jesus, para que a gente possa ser um bom cristão e guardar a palavra de Deus no coração, assim como ela fez. Não só guardar, mas também praticar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.